Isaías 44. Livro do profeta messiânico, profeta Isaías, profeta de Deus, que profetizou 700 anos, 740 anos, 700 anos antes de Jesus. Isaías 44, a partir do versículos 1 em diante. Aqueles que encontraram respondam com amém. Diz assim a palavra do Eterno: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros juntos aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome do Deus de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Pai, eu oro nesse instante, para que tu faças, Senhor, brotar da terra seca o renovo. Faça mover esta noite, aviva a tua obra. É o que eu te peço em nome de Jesus, e aqueles que estão vivos digam amém. Podeis sentar, meu muito obrigado. Toda atenção dispensada não a mim, mas a palavra de Deus existente. Eu queria pedir que parassem de andar. Estão andando muito hoje. Muita gente andando o culto inteiro, na hora do louvor. Está um anda hoje que eu nunca vi igual. Eu acho que é a política que está deixando todo mundo doido. Política está perturbando todo mundo. Eu estive ontem na Paraíba, 500 quilômetros daqui. Está uma bagaceira, irmãos. As igrejas tudo desesperadas, desviadas, envolvidas com política, com candidato, uma loucura, brigando, se degladiando. Um clima pior do que o do carnaval se instala em época de política. É gente dizendo: nesse eu confio, nesse eu ponho a mão, nesse eu brigo. Meu irmão, eu só confio num, eu só aposto em um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vivemos em dias de um cristianismo cinzento, pálido, sem sangue. Vivemos em tempos difíceis. Uma certa vez um cristão dentro de um avião falava palavrões, e Mahatma Gandhi olhou para ele, e ele perguntou para Gandhi: você crê no meu Cristo? E Gandhi disse: no seu Cristo eu creio. Eu não creio no seu cristianismo. Porque se vocês vivessem durante um dia o Cristo que vocês pregam, eu deixaria a minha religião e me tornaria cristão. Vivemos em dias de abismo entre nossa teologia e nossa ética, entre nossas doutrinas e as nossas vidas, entre o credo e a nossa conduta. A igreja evangélica tornou-se um fenômeno no Brasil a ponto de impressionar os estudiosos de crescimentos e estatísticas do mundo. São 600 mil pessoas que abandonam os credos sincretistas e religiosos e vêm às igrejas evangélicas todo ano. Já passamos de 30% da população brasileira. Isso é impressionante. A própria igreja católica está preocupada com o avanço numérico dos evangélicos no Brasil. Isso todavia não me empolga, porque vivemos em um tempo em que grandes multidões vêm aos templos evangélicos, não porque querem Deus, mas para buscarem as bênçãos de Deus. Não porque querem o doador, querem as dádivas. Não porque desejem o evangelho, mas porque desejam as benesses que o evangelho em alguns casos prometem. Vivemos em um tempo onde temos um grande número de gente atrás das bênçãos de Deus e não do Deus da bênção. Temos número, mas não temos impacto. Temos quantidade, mas não temos qualidade. Temos extensão, mas falta profundidade.
Existe uma verdadeira separação entre a ortodoxia e a ortopraxia. Pregamos muito aos ouvidos, pregamos pouco aos olhos. Temos muita empolgação, mas falta unção. Temos muito movimento, mas falta avivamento. Temos muito entretenimento, mas nos falta evangelho. Nós temos muito palco, mas nos falta altar. Temos muitas celebridades evangélicas no mundo gospel, mas nos faltam santos. Homens a quem desejemos imitar. Homens que sejam exemplos da piedade, do amor e da compaixão. Vivemos em dias difíceis. Vivemos em dias turbantes. Vivemos em dias cinzentos, opacos, causticantes, onde não encontramos mais exemplos notáveis, ditosos de um cristianismo verdadeiro. Tenho tido por Deus a oportunidade de pregar nesse estado e fora dele. E o que eu tenho notado é sequidão, aridez, inoperância, falta de paixão por Deus, falta de fervor espiritual, falta de evangelho nos púlpitos. Estamos trocando o evangelho pela ciência. Estamos trocando a boa nova por filosofias. Estamos trocando a palavra da verdade por entretenimento barato, frio, que não muda, que distrai, mas não muda, que torna as pessoas alegres, entre aspas, epidermicamente na carne, mas que não toca no espírito. Somente uma coisa pode mudar essa situação. Eu encontro pessoas todos os dias dizendo: pastor, eu não tenho mais prazer em ler a Bíblia, eu não tenho mais prazer em orar, eu não tenho mais prazer em vir à igreja. E eu digo: Deus, o que é isso? E Deus me disse: a igreja precisa urgentemente de um avivamento. A maior necessidade da igreja hoje, irmãos, não é de teólogos, nós temos isso. Não é de grandes oradores, nós temos isso. Não é de grandes pastores, nós temos isso. Não é de homens que tenham posição social avantajada, nós temos isso. Não é de templos suntuosos e cadeiras acolchoadas e um conforto físico, nós temos isso. O que nós estamos precisando é de uma efusão do Espírito, é de um derramamento do Espírito, é do poder do Espírito, é da glória de Deus de novo sobre nossas vidas. Esse texto que eu acabei de ler retrata isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas Deus fala de uma mesma pessoa com 3 descrições. Isso fala de ambiguidade, de alguém que não está mais nem sendo bipolar, mas quase polipsíquico. O que é uma pessoa polipsíquica? É que ela é uma multidão. Ela é um na igreja, ela é outro no trabalho, ela é outro em casa. Pois bem, Deus se descreve a Jacó, como Israel e como a Jesurum. Jacó, Israel e Jesurum. Essas 3 pessoas são uma só. Isso falando da nossa ambiguidade. Tem tempo que queremos, tem tempo que não queremos, tem tempo que somos de Deus, tem tempo que não somos de Deus. Jacó é aquele que nasce na casa do crente, que ouve falar de Deus, que vive falando de Deus. O pai fala de Deus, a mãe fala de Deus, o avô era crente, o tataravô era crente, mas ele engana, ele rouba, ele engana o irmão, ele engana o pai, ele se faz passar pelo outro, ele engana o sogro. Mas aí vem o Israel, ele tem um encontro com Deus, sua vida é mudada, ele recebe de Deus um encontro e anda mancando. E quem via Jacó mancando agora via que ele tinha tido um encontro com Deus. Mas ele se transforma em Jesurum. E a Bíblia diz que esse Jesurum, depois do encontro com Deus, a Bíblia diz: Jesurum, dá coice em Deus. Sabe o que é isso? Deus nos tira da vida errada, nos transforma, mas depois nos transformamos em pessoas religiosas. E quando Deus quer falar, damos coice em Deus. Escute muito bem e leve a sério o que eu estou falando. Quando você rejeita uma palavra como essa, não é a mim que você está rejeitando, é aquele que me enviou a pregar esta palavra. Jesurum, tu dá coice em Deus. Agora, o que é impressionante é que, de forma unilateral, independente do comportamento de Israel, mesmo Israel dando coice, mesmo Israel oscilando em luzes e sombras, em trevas e claridade, em desejo por Deus e um fastio de Deus,
Em dias que ele se agarra com Deus e diz: eu só te solto quando tu me abençoares. E em dias que ele diz: sai daqui. Mesmo assim, você sendo assim, eu sendo assim, Deus diz, independente disso: eu sei quem é você. Eu te conheci no ventre. Eu te chamei. Eu te escolhi. E eu te ajudarei. Eu derramarei águas sobre os sedentos. Eu derramarei rios sobre a terra seca. E sobre a tua posteridade, e sobre a tua descendência, e todos eles se chamarão pelo nome do Deus de Jacó, e cada um deles porá na família o nome do Deus de Israel, e se chamará pelo nome de Israel. Ou seja, a graça de Deus é maior do que o meu pecado, a graça de Deus é maior do que a minha escuridão, a graça de Deus é maior do que o meu desejo de não querê-lo, porque Deus sabe que eu por mim mesmo sou incapaz de transformar-me naquilo que Ele deseja, a não ser que Ele mesmo faça aquilo que Ele quer que eu seja. E isso só pode ser feito através de um avivamento. E eu começo a notar que as pessoas que são cristãos verdadeiros estão começando a clamar por um avivamento, desejar um avivamento. Eu começo a notar que tem um povo se levantando aí, que não quer saber de show gospel, que não quer saber de plateia com entretenimento, que não quer saber de oba-oba, que não quer saber de brincadeirinha, que não quer saber de emocionalismo ou histeria autossugestionada. E está se levantando um povo aí que quer compromisso com Deus, e o Deus do avivamento. Agora, quando eu falo de avivamento nesse texto, eu preciso pensar com você em algumas coisas. A primeira coisa que Deus me dá para falar sobre avivamento, e nós precisamos de um avivamento. Deus me mostra aqui na hora do culto gente que está aqui morrendo, gente que está aqui abrindo a boca, gente que está aqui sem prazer, gente que não louva mais como louvou no início do ano, que não tem mais a mesma empolgação. O que é isso? Precisamos de um avivamento. E o que é avivamento? O grande puritano John Owen disse que avivamento é uma obra sobrenatural de Deus em trazer os crentes espiritualmente mortos e frios a um despertamento de fé e uma paixão renovada e primaveril com o Senhor. O que é que precisamos saber sobre avivamento? Em primeiro lugar, que avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Você pode dizer comigo? Avivamento. Foi fraco? Diga avivamento. É uma obra exclusiva de Deus. Você pode dizer para o seu irmão isso? Diga avivamento. É uma obra exclusiva de Deus. Irmãos, esses dias me chamaram para pregar numa igreja e disseram: pastor, precisamos que o senhor venha hoje de manhã fazer um avivamento aqui. Pastor, precisamos que o senhor venha na nossa igreja fazer um avivamento. Eu disse: vocês escolheram a pessoa errada, porque eu não sei fazer avivamento. Eu estou procurando até hoje um homem que saiba fazer avivamento. Não existe nenhum homem capaz, dotado de percepção, de poder, de intelectualidade, ou seja, de qual for a qualidade, que seja capaz de avivar uma igreja. Eu não avivo igreja, Marcos Feliciano não aviva igreja, Malafaia não aviva igreja, nenhum pastor do Brasil aviva igreja. Avivamento não é fabricado por homens, não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu sei fazer. Avivamento não vem da terra, avivamento vem de cima, vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Eu quero avivamento porque vivemos em um tempo vazio. Eu preciso de avivamento porque vivemos numa época fria. Precisamos de avivamento porque vivemos numa época das aparências, do vulca-couro, do simulacro, das coisas que parecem que são verdadeiras, mas são falsas. A igreja está esfriando. Precisamos de avivamento. Eu preciso de avivamento da minha alma. Eu preciso de avivamento dessa igreja. Eu quero ver o avivamento, o Deus do avivamento, o poder do avivamento, porque quando o avivamento chegar, a palha vai sair, o trigo vai ficar, a brasa apagada vai acender e o fogo vai voltar a queimar. Quantos querem avivamento? Digam glória a Deus. Sabe por que não há avivamento? Porque há muitos querendo narcisamente ser produtores de fogo, homens querendo ser promotores de avivamento, como se avivamento fosse uma coisa pragmática. Eu aperto isso, eu faço isso e avivamento acontece. Irmãos, pelo amor de Deus, foi um grande homem de Deus chamado Charles Finney, um grande homem de Deus. E ele disse isso, que avivamento era uma coisa que nós podíamos produzir. Eu acho que ele se enganou nisso, porque Martyn Lloyd-Jones orou mais de 50 anos, era um homem de uma cultura enciclopédica, uma mente prismática, um homem de um currículo de moralidade impecável. Orou mais de 50 anos e não houve avivamento.
Avivamento não é uma coisa que eu produzo, eu posso desejar, eu posso pedir, eu posso orar, eu posso clamar por avivamento, mas só vem o avivamento quando Deus quer, porque avivamento não é feito por homens. Você pode trazer os melhores cantores, os melhores pastores, os melhores pregadores, eles podem pregar e vocês podem pular e gritar, saltar e rotear, mas daqui a pouco vocês já estão lá fora cambaleando. Fazemos promessas na época de carnaval, é gente chorando, gritando no pé do altar, esse fogo não é duradouro, dentro de 6 meses já estão se apagando, já estamos trôpegos. Por quê? Porque são avivamentos passageiros, repentinos, epidérmicos, epiteliais, apenas de pele, de arrepio, de emoções autossugestionadas, de histeria momentânea e passageira. Mas quando o avivamento vem, o fogo não se apaga, o fogo fica aceso continuamente no altar. O que nós estamos precisando não é de formalismo, nem de formalidade, nem de liturgia boa. Deus não unge liturgia, nem métodos. Deus unge homens e mulheres para serem canais dele na terra. Quem quer avivamento vai levantando a mão e vai dando glória a Deus. Nós não podemos produzir avivamentos. Você já pensou se Jacó dependesse de Jacó para virar Israel? Ele não seria Israel nunca, porque Jacó não depende de si para ser Israel, ele depende de Deus. Só Deus pode transformar Jacó em Israel. Só Deus pode transformar a tua frieza em fogo. Só Deus pode acender a chama que um dia brilhou. Está escrito, e Jeremias disse: o etíope não pode mudar a cor da pele, nem o leopardo pode arrancar suas manchas. Isso fala da incapacidade do homem transformar-se por si mesmo. Acreditem, um homem jamais conseguirá restaurar outro homem. Isso é impossível. Eu posso gritar e espernear, se Deus não for comigo, não haverá mover de Deus. Vemos tanto mover, irmãos. É tanto mover hoje nas igrejas inventados. É pregador tocando música terapia enquanto prega para atacar as emoções do povo e sensibilizar as pessoas. É outros falando do mover do leão de Judá e urinando no meio da rua para marcar território, para dizer que demônio ali não passa. É unção do aviãozinho, é unção da tanajura, é unção do não sei de quê, é unção do riso, é unção do caicai. Pastor, se eu não crê na unção do caicai, meu irmão, eu creio na unção que diz: nós nos levantamos e ficamos de pé. Eu estou orando para o povo não cair, vocês querem que eu derrube o povo? Eu não creio nesse tipo de mover não, irmãos. Eu só creio num mover só. Eu só creio num mover. É o mover que vem do céu, produzido por Deus através do Espírito Santo, exaltando a obra de Cristo, o poder de Cristo, o sangue de Cristo, a graça de Cristo, a virtude de Cristo, a autoridade de Cristo, o poder desse Cristo. Eu creio no avivamento, irmãos, que quando vem ninguém pode controlar. Sabe por quê? Porque o verdadeiro mover de Deus ninguém pode prever, nem pode dizer vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser ali, vai ser acolá. Não. Sabe o que é que as Escrituras dizem em João 3? Que o vento sopra aonde quer. Ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você pode não gostar disso, sabe por quê? Porque você quer que tudo seja previsível. Você quer que 3 mais 3 seja 6, 2 mais 2 seja 4. Aí você quer trazer isso para Deus. Deus não trabalha assim. Ele não sopra onde você sabe que vai soprar. Ele sopra onde quer. Ele tem vontade própria. Ninguém pode dizer: é agora. Ninguém pode dizer: eu determino. Ninguém pode dizer: eu quero aqui. Não. Ele sopra onde quer. Ouve sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu não sei onde é que ele vai soprar, mas eu creio que ele vai soprar aqui. Eu não sei onde nem por onde vai começar, mas ele está soprando e eu creio. E eu já posso ouvir a sua voz. Eu sinto o cheiro das águas de Deus nesse lugar. Se você crê, olhe para o teu irmão e diz: se não der glória a Deus, sai de perto de mim que tu vai passar mal. Eu vou dar uns glória a Deus aqui que vai sair até teia de areia da garganta. Ô glória! Aí tem gente que diz que eu não gosto disso, não sei o que, não precisa disso, não precisa. Meu irmão, o que não pode é pecar e viver frio na igreja. Mas glória a Deus e aleluia! É o barulho das águas. Sabe qual é o mover que eu creio? É o mover que deixa os sistematizadores loucos. Porque eles querem dizer: não, aqui não sopra, sopra aqui, ali não sopra não. Aí o vento diz: não, meu filho, eu sopro onde eu quiser. A história fala, no ano de 1905 para 1906, de um homem de cor negra chamado William Seymour. Aquele homem queria assistir aula no seminário presbiteriano. E expulsaram ele do seminário porque ele era de cor negra.
Ele ficava na brecha de uma janela querendo assistir aula naquele seminário. Expulsaram ele, ele disse, não tem problema. Ele subiu em cima de um caixote de tomate, numa rua vagabunda chamada Azusa, onde só tinha gente que não prestava. E um certo dia ele estava numa casa, e ele começou a pregar Atos 2. Estavam todos reunidos, quando de repente, não há programação, é de repente. Não há agendamento, é de repente. Não há nada preparado, esse negócio de preparação, não. As coisas de Deus são espontâneas, as coisas de Deus são de repente. Isso era motivo para você ficar feliz, porque a qualquer momento Deus vai te surpreender aí, porque de repente vai vir do céu, o vento veemente como de um vento impetuoso, e vai encher toda esta casa. E aquele homem, William Seymour, pregou isso. E o Espírito veio sobre uma crente por nome de Lucy Farrell. E ela sentou no piano e tocou e cantou em 16 idiomas, sem nunca ter tocado piano e sem nunca ter falado em línguas de nenhuma nação. Sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo. E as pessoas eram atraídas por aquele poder. Aquele poder chegou no Brasil através de dois homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre. E quando eles chegaram, os crentes batistas, com todo respeito, mas está nos anais da história, diziam, esse povo é doido, esse povo é maluco, eles sobem em parede como tanajura, como lagartixa, quer dizer, eles são malucos. Aí uma crente foi levar comida para eles, irmã Celina de Albuquerque, disseram que essa língua de vocês é dos demônios, que história é essa? E eles leram Atos 2 e mostrou para ela. Ela disse, eu não creio nisso. Ele disse, então faça o seguinte, vá orar de madrugada, e quando você orar de madrugada, pergunte a Deus se é verdade. Ela disse, eu não sei nem o que é orar de madrugada. Que negócio é esse de orar de madrugada? Diz, faça o seguinte, faça uma prova com Deus. Se você se acordar de madrugada, você pergunta para Deus se isso é dele ou não. E quando foi de madrugada não deu outra, ela acordou de madrugada. E ela disse, Senhor, se aquela língua dos missionários, ela é verdadeira, faz com que aquilo aconteça comigo. Irmãos, foi na hora, cascata. Ela começou a falar em línguas estranhas. Aí a irmã dela pulou de cima do beliche e disse, vou dizer ao pastor que você está falando na língua dos missionários. Quando a irmã dela correu, que chegou na frente da casa, Jesus pegou ela e batizou com o Espírito Santo também. É o poder de Deus! Pode glorificar mesmo, pode glorificar, pode bater palma e glorificar a Deus. De repente, e aí Deus diz, quem faz sou eu. E ele diz, isso foi eu que te fiz, foi eu que te vi no ventre, fui eu que te formei, foi eu que te escolhi. Não há nada seu aqui, é Deus. É obra de Deus, é Deus dizendo, tu não tinha feito nem o bem nem o mal, mas para que o propósito da eleição se cumprisse, eu disse, amei Jacó e aborreci-me de Esaú. Jacó nasceu brigando, dando na cara do irmão gêmeo, dentro da barriga da mãe. A pobre da mãe só faltava morrer com eles brigando na barriga dela. Quando Esaú saiu na frente, Jacó nasceu agarrado no calcanhar. Olharam para Jacó e disseram, esse menino não presta, ele é semente da serpente, porque ele fere o calcanhar do descendente primeiro, que é o primogênito. Jacó tinha tudo para dar errado, mas Deus olhou e disse, mas eu te quero, mas eu te amo, mas eu vou fazer em você o que eu quero que você seja, porque sou eu que te escolhi, sou eu que te chamei, sou eu que te ajudarei, eu não abandonarei você até que eu tenha cumprido aquilo que eu quero fazer na sua vida. Portanto, avivamento é obra de Deus. Nós podemos desejá-lo, mas como é que vamos desejar uma coisa que não nos faz falta? Como é que vamos buscar algo que não desejamos? Como é que vamos buscar uma coisa que não desejamos? E como é que vamos desejar uma coisa que não nos faz falta? Mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver, não sabe viver. É por isso que eu quero glória, eu quero a unção de Deus aqui. Eu quero o poder de Deus na minha mente, no meu coração, nas minhas veias, nos meus ossos, no meu jejuílio, eu quero em todo o meu corpo. Eu quero evangelho até no meu sistema nervoso. Deus vai ressuscitar a gente aqui. Eis que eu abrirei vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu. Não se assuste não, que hoje defunto vai andar aqui dentro. Alô? É uma obra de Deus. Agora Deus disse, eu derramarei. Você pode dizer comigo, ele disse que derrama.
porque isso é promessa de Deus. Oh, irmãos, isso é promessa. Ele disse: eu derramarei, eu derramarei. Olha, Deus não trabalha com contra-gota, com gota ou medidas homeopáticas. Ele trabalha com torrentes, com plenitude. Ele disse: eu derramarei. Irmão, sabe por que eu creio que vai haver um avivamento nessa igreja? Não é porque eu estou aqui, é porque é promessa de Deus. Agora, é promessa de Deus. Você sabe quem é Deus? Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é glorioso, Deus é tremendo, Deus é terrível. Deus é maior do que tudo que Ele criou. E qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Não se sabe. Os estudiosos do cosmos não sabem dizer o tamanho do universo, mas alguns asseguram que o universo tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você conseguisse voar na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 92 bilhões de anos para sair de uma extremidade à outra. Pois bem, Deus é maior do que tudo isso, e Ele mede tudo isso com a palma das suas mãos. Será que Deus é grande? Será que Deus é tremendo? Deus é espetacular, Deus é tremendo, Deus é glorioso. É por isso que eu não falo de Buda, eu falo de Deus. Eu não falo de homem, eu não dou glória a homem porque o homem é de baixo. Eu dou glória a Deus porque Deus é de cima. Eu não dou glória a homem porque o homem é criatura. Eu dou glória a Deus porque Deus é criador. Eu não dou glória a homem porque o homem é servo. Eu dou glória a Deus porque Deus é o Senhor. Eu não dou glória a homem porque o homem é transitório e passageiro. Eu dou glória a Deus porque Deus é eterno, é imutável, permanece para sempre. Antes que os montes fossem fundados, Ele já era. De eternidade a eternidade Ele é Deus, e operando Ele, quem impedirá? Levante a mão e exalte o Deus do céu. Ele é quem faz o avivamento. Irmãos, você já viu Jonas ir pregar com raiva numa cidade? Vocês vão morrer. E Deus fez o avivamento, mesmo sem Jonas querer. E às vezes a gente querendo que o fogo caia do céu e não acontece avivamento. E a gente fica triste dentro de uma caverna dizendo: eu vi o fogo cair, eu vi a glória descer e não houve nenhum avivamento. Aí Deus disse: Elias, quem faz o avivamento sou eu. E nunca é produzido por um homem só, para que ninguém roube a minha glória. Sai ungindo os outros aí, sai transmitindo para os outros a unção aí, que o avivamento quem faz sou eu, diz o Senhor. É Deus quem derrama. Eu só posso desejar, mas Ele disse: eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua família e as tuas gerações, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E eles brotarão entre a erva como salgueiros, juntos aos ribeiros de águas, e eles deixarão se chamar e dirão: eu sou do Senhor, e se chamarão pelo nome do Deus de Jacó. O que é isso? Avivamento. Em segundo lugar, sabe o que é avivamento? É uma resposta de Deus ao nosso profundo estado de sequidão. Você pode dizer comigo: é uma profunda resposta de Deus ao nosso estado de sequidão. Diga: ao meu estado de sequidão. Ele disse: derramarei água sobre os sedentos, derramarei rios sobre a terra seca. Irmãos, avivamento é algo raro. Não porque seja difícil Deus nos encher do Espírito Santo. Não é difícil Deus nos encher. Mas por que o avivamento é difícil e é raro, se é tão fácil Deus nos encher? Porque o difícil não é Deus te encher, o difícil é Deus te esvaziar. Estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios do eu. Somos egocêntricos. Somos voltados para nós. Mascaramos e não admitimos que a terra seca somos nós. Deus não poderá usar ninguém cheio de si. Eu já sei. Eu já aprendi. Eu já estou acostumado.
Pelo amor de Deus, se Jesus, o capitão da salvação, teve que se esvaziar de si mesmo para cumprir sua missão, por que você espera fazer alguma coisa cheio de si mesmo? Esvazie-se, se humilhe e diga: a terra seca está aqui. Vocês já perceberam que a maioria dos pregadores que eu ouço pregar diz que a terra seca é aos ímpios? Que a terra seca é aos pecadores? Nós não. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Ache ruim quem quiser, eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para entregar o rolo de Deus. A terra seca somos nós. Estamos vazios, irmãos. Secos. Passamos o culto andando, conversando, abrindo a boca, chupando chiclete. Estamos vindo para a igreja aos empurrões. Sabe por que não há avivamento? Porque não assumimos isso. Estou vazio, Deus. Precisamos assumir. Deus não nos encherá enquanto não reconhecermos que estamos vazios. Você já percebeu, irmãos, que há tanta gente querendo enfrentar principados e potestades? Eu vou enfrentar os demônios, pelo amor de Deus. Você não tem força nem para desligar a TV. Uiracou mandou fiachuri andaragovia. Mas Deus está aqui, Ele quer te encher de novo. Você diz: pastor, não leu mais a Bíblia como antes. Eu sei. Eu não oro mais como antes. Eu sei, irmãos, eu sei. Eu encontro pessoas que dizem isso todos os dias. Pastor, estou sentindo assim uma falta de... Eu sei. O problema é que nós queremos sempre demonstrar na igreja que estamos bem e não estamos. Os discípulos viram Cristo acalmar a tempestade. Os discípulos viram Jesus purificar leprosos, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos. Viram Jesus multiplicar pães e peixes. Viram Ele morrer e viram Ele ressuscitar. Jesus olhou para ele e disse: ninguém sai de Jerusalém. Mas espera aí, eu vi tu ressuscitar. Eu vi tu operar milagres, eu vi maravilha. Então tudo vazio. Se sair, vão correr do diabo. Fica em Jerusalém, até que venha do alto o poder do Espírito Santo. Aqueles homens que viram tudo aquilo ainda estavam vazios. Irmãos, nós não poderemos falar ao mundo se não falarmos primeiro a nós. Não poderemos dizer aos outros que se arrependam se nós não nos arrependermos primeiro. Pelo amor de Deus. Você quer enfrentar o inferno? Você não consegue nem orar 10 minutos mais. Senhor, minha oração se transformou em sequidão. Virou um deserto. Até minha oração já não passam de canções, palavras repetidas. Diga hoje: abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Você pode dizer para o seu irmão: a terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Quando você for cheio, irmãos, não precisa você nem pregar. Quem chegar perto de você vai sentir o cheiro das águas. Quem chegar perto de você vai sentir o poder do Espírito Santo. O livro Heróis da Fé diz que Charles Finney entrou depois de um culto domingo numa fábrica. E a história diz, desculpem, que quando ele entrou na fábrica, o dono da fábrica teve que decretar feriado. Porque quando ele entrou, a unção que estava sobre ele era tão contagiante
que ninguém conseguiu trabalhar, foi quebrantado, entraram em lágrimas, em choro. Jonathan Edwards pregou um sermão lendo, irmãos, ele tinha um problema de vista, e o silêncio era tão grande que escutava uma página passando do sermão. Mas a unção era tão forte que o povo caía chorando, se agarrando com as paredes. Unção! Unção de Deus! Um dos grandes homens que Deus usou na Itália foi o pastor Jerônimo Savonarola. Um homem tremendo nas mãos de Deus. E ele chegou para Deus e disse: Deus, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Te darei minha vida, te darei qualquer coisa que tu pedires. Senhor, eu estou sendo usado, tu está fazendo grandes coisas. Senhor, já que tu está fazendo grandes coisas, eu quero que o Senhor faça mais coisas grandes ainda. O que tu queres de mim? E Deus disse: Jerônimo, dai-me os teus pecados. Sabe por que não há avivamento? Porque não há arrependimento nem confissão de pecados. Mentimos e não confessamos. Temos pecados diários pequenos, maus pensamentos e não confessamos. Estamos acumulando pecados debaixo do tapete. Sabe o que foi que disse um dos pais da reforma? O grande monge alemão Martinho Lutero. Veja o que é que ele disse quando disseram Lutero trouxe avivamento. Ele disse: não! Veja a frase de Lutero: não tenho outro nome senão pecador. Pecador é o meu nome, pecador, meu sobrenome. Veja o que disse o brilhante príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon: há pecado em nossa santidade, há ódio em nosso amor, há falta de propósito em nossas lágrimas. Precisamos nos arrepender do nosso arrependimento, que é vazio e não profundo. Irmãos, a cruz nos ensina que nada do que eu possa fazer de reto pode me fazer merecedor da cruz de Cristo, porque minhas melhores obras não passam de trapos de imundícia e como coisa imunda. Um dos grandes pregadores gaulês foi George Whitefield. E porque ele pregava o evangelho, ele arranjou muitos inimigos. E um dos seus inimigos escreveu uma carta para ele, escrevendo interpélios, coisas contra a vida dele, dizendo: você é isso, você é aquilo, você é assim, você é isso. E ele escreveu uma carta de volta e disse: amigo, se você me conhecesse como eu me conhecesse, você teria visto e escrevido não existe, escrito, você teria escrito muito mais defeito do que esses que você me escreveu. Eu sou um pecador que tenho muito mais defeitos. Assinado George Whitefield, lavado, redimido, purificado e perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por que não há avivamento? Porque não há mais lágrimas da igreja. Não há mais choro pelo pecado. Escutamos mensagens como estas e não nos tocam mais. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, Pedro se levantou, olhou para a multidão de judeus e de pessoas de outros lugares, e ele disse: vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Cristo. E eles ouviram acusações que eles eram assassinos, e no final eles choraram e disseram: o que faremos para sermos salvos? E ele disse: arrependam-se dos vossos pecados, para que os vossos pecados sejam cancelados e venham sobre vós tempos de refrigério. Irmãos, eu creio no avivamento. Se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender e chorar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, descerei e eu sararei a vossa terra. Aplauda Jesus de Nazaré essa noite. Você tem coragem de assumir: eu estou vazio? Porque Deus não poderá encher ninguém se você estiver cheio já. Diga: Deus, eu estou vazio. Diga: Senhor, renova os nossos dias como dantes. Diga: Senhor, renova os nossos dias como antes.
Aqueles dias que quando você pegava o microfone para pregar, você sentia a efusão do Espírito. Aqueles dias que quando você entrava pela porta da igreja, se lembra? Você já vinha se arrepiando e dando glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo? Oh Israel, eu tenho saudades de ti, de quando tu andavas comigo no deserto, e tu eras consagrado a mim, e eu me alegrava em ti. Mas duas coisas horrendas Israel fez: me deixou a fonte das águas vivas, e cavaram cisternas rotas de águas envenenadas. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Escute, rapaz, é tempo de voltar. Escute, moça, é tempo de voltar. E o Deus de Israel está convidando: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se você me buscar, eu me deixarei encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho e converta-se ao Senhor. E sede santo, porque Ele é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Eu creio que Ele já está derramando água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre os teus descendentes. Sabe o que é avivamento? Avivamento é a festa da salvação e do envolvimento com Deus. Você pode dizer comigo: avivamento é a festa. Diga festa. Sabe por que festa? Porque há alegria e festa diante dos anjos de Deus. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Jesus entrou em Jerusalém em dia de festa. Jesus morreu em dia de festa. E o Espírito Santo foi derramado em dia de uma festa chamada Pentecostes. E naquela festa quase 3.000 almas se converteram. E houve uma unidade, uma relação com Deus profunda. Irmãos, que avivamento é esse? Que nós vemos aqui mais de 200 pessoas já esse ano aceitando Jesus e se reconciliando aqui na frente. Houve cruzadas ano passado que houve mais de 50 decisões. Cadê esse povo? As pessoas entram e saem, entram e saem. E o pior, é um tempo de tanta rebeldia, irmãos, de tanta subversão, que antigamente para a gente sair do ministério, eu só passei em um. Eu fui do Tempo Central quando morava no interior, e quando eu fui sair daí lá eu quase me deprimia, de tanta dor, de tanto choro, por estar deixando a minha igrejinha pequena de 100 membros. Eu pedi para o pastor, pedi para os irmãos que estavam indo embora. Hoje as pessoas entram na igreja e saem, não avisa pastor, não diz nada para o pastor. Quando você procura as pessoas, elas dizem: não, eu não sou mais de lá, eu já saí de lá, eu não gosto do barulho do pastor. Mentira, você não gosta do meu barulho, não. Você rejeitou, não foi a mim, foi Deus. Porque aquele que me ungiu para pregar desse jeito, mandou eu pregar assim. Rebeldes. Queremos determinar como é que Deus tem que agir. Queremos determinar as maneiras de Deus fazer. Formalista. Sepultura caiada, parede branqueada. Fala agora como profeta. Estamos fazendo estatísticas de números para levar para a sede, mas cadê o povo? Época de política, já me disseram: pastor, não se assuste, não, algumas cadeiras vão ficar vazias porque o povo fica tudo doido. Meu irmão, pois comigo eu não fico doido. Eu fico mais convicto de Jesus ainda.
Deixar de estar na igreja para estar num comício, tem alguma coisa muito errada. Crente que fica em casa para assistir jogo da seleção, está amaldiçoando a seleção. Quando o avivamento chega, irmãos, as conversões serão verdadeiras. As conversões serão genuínas. Porque a Bíblia diz que a salvação brotará como erva, como salgueiros juntos aos ribeiros de águas. E estes dirão: eu sou do Senhor. Você chega na rua e diz: paz do Senhor, irmão. E ainda diz em inglês: peace. Olha o tamanho da Bíblia. Pam, 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 pam. 007. Quando o avivamento acontece, o povo diz: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. A gente tem prazer de dizer: você é crente só. Foi como o Luciano, um jovem aqui da igreja, chegou lá no Moranguinho, aí ia dizer Goiabinha. E quando eu estava lá no caixa, Luciano chegou mais Sivaldo. Era mais Sivaldo, né? Aí Luciano falou pro caixa todo em ouvir: paz do Senhor, pastor. Se fosse outro dia: diga não que eu sou pastor, não. Eu fiz desse jeito para perguntar a ele: paz do Senhor! A caixa chega, o morango voaram, foi tudo. Aí hoje dentro da igreja você diz: glória a Deus, eu vou... Aleluia! Para que isso? Deus não é moco. Desconjuro. Só pode, tu não está sentindo o que o outro sente? Meu irmão, quando uma pessoa tem um avivamento da alma, ela diz: sabe o que? Eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Deus de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. Sabe o que é isso aqui? Falta de vergonha de dizer que é crente. Tu é crente, evangélico. Eu sou gospel. Estava uma vez com o papai, chegou um rapaz lá em casa, intelectual, amigo dele. Diz: olá, tu agora é crente? Eu disse: sou. Deixou foto? Deixei. Mas tu não é daquela igreja que o povo grita, sai correndo, não. O quê? Ora, grita, pula, cai no chão, sai correndo. A gente tem vergonha, irmão, no colégio, de dizer que é crente. Porque as amiguinhas vão chamar de careta, de arigó, de atrasada. Deixa chamar do que quiser. Eu achei bonito, uma menina estava fazendo a prova e teve uma questão que ela não sabia. Aí de repente Deus fez ela lembrar da questão. Aí ela dizia: aleluia! Aí a professora deu um pulo e disse: o que é isso, moça? Ela disse: isso aqui é só para quem crê, professora. É só para quem crê. Olhe para o seu irmão e diga: você tem problema em se identificar? Quem pode dizer eu sou do Senhor? Quem pode dizer eu sou do Senhor? Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Ah! Fique de pé dando glória a Deus quem é do Senhor. Soramandara Shondalabaha.